Essa é a história da criança que tinha um sonho. O sonho de ser o segundo melhor espadachim do Japão, mas que acabou se tornando o maior samurai já registrado na história de Kimetsu no Yaiba. Yoriichi, uma pessoa tão forte que queimava tudo como se fosse o sol. Yoriichi nasceu junto de seu irmão gêmeo no clã Tsugikuni, no meio do período Sengoku, uma das épocas mais conturbadas da história do Japão, que ocorreu entre o século XV e XVI. Naquela época, o nascimento de gêmeos era considerado má sorte, pois podiam causar conflitos de sucessão. E Yoriichi, diferente de seu irmão, acabou nascendo com uma horrorosa marca de nascença em seu rosto, o que fez com que seu pai ordenasse que ele fosse morto. No entanto, quando a mãe dos gêmeos ouviu aquilo, ela ficou extremamente furiosa, a ponto de compararem a raiva dela com o fogo, porque ninguém conseguia controlá-la. E a única coisa que fez ela se acalmar foi quando o patriarca decidiu voltar atrás com a sua decisão. Agora, em vez de matar o pequeno Yoriichi, o pai disse que ele podia ficar vivo, mas que assim que ele completasse 10 anos de idade, teria que ser mandado para o templo para se tornar um padre. Esse novo acordo salvou a vida do jovem Yoriichi, mas infelizmente isso não tornou ela mais fácil. Mesmo sendo filho do líder do clã, ele teve uma criação muito diferente de seu irmão gêmeo Michikatsu. Seu kimono, sua educação, a comida que ele recebia, tudo era inferior. Até o quarto em que ele dormia, na verdade, era um pequeno cômodo de apenas 3 tatames e que ficava bem longe do restante da casa. E para piorar, Yoriichi nunca tinha dito uma só palavra até completar seus 7 anos de idade, fazendo com que todo mundo pensasse que ele fosse surdo. E por causa disso, Akeno, a mãe dos gêmeos, fez um par de brincos de Hanafuda, na esperança que os deuses o abençoassem com a capacidade de falar. Yoriichi era visto frequentemente perto de sua mãe, abraçando o lado esquerdo dela, o que fazia Michikatsu, seu irmão, o achar lamentável, digno de pena. Mas ainda assim, quando o pai deles não estava olhando, Michikatsu corria para o quarto de Yoriichi. E como ele não podia dar nenhuma das suas coisas para o seu irmão, porque se o pai deles pegasse, certamente ele apanharia, Michikatsu decidiu fazer uma flauta de madeira para lhe dar de presente. Depois desse acontecimento, após se passarem alguns dias, enquanto Michikatsu praticava seus golpes no jardim, Yoriichi ficou observando o irmão atrás de um pinheiro e pela primeira vez lhe dirigiu a palavra. Abre aspas. Irmão, o seu sonho é se tornar o samurai mais forte da nação, não é? Eu quero ser como você. Eu quero me tornar o segundo samurai mais forte. E depois desse dia, Yoriichi ficava repetindo para o seu irmão que queria ser um samurai, apesar dele saber que seria mandado para o templo assim que completasse 10 anos de idade, fazendo o sonho dele de ser um samurai ser impossível. E para Michikatsu, aquilo era perturbador, porque ele não sabia se Yoriichi realmente entendia o significado dele ter que ir para o templo daqui a alguns anos. Além do mais, tinha o fato de que um samurai lutava arriscando a própria vida em batalha e uma criança que corria para a mãe assim que a via nunca poderia se tornar um homem. Mas de qualquer jeito, isso não impedia Yoriichi de observar todos os treinamentos do irmão a partir daquele dia, sempre dizendo que queria aprender a manusear a espada. Até que um dia, um vassalo do pai deles, que estava ensinando o filho herdeiro, decidiu dar uma oportunidade para o jovem Yoriichi. Deu uma espada de treino e ensinou algumas instruções básicas, como segurar a espada e qual postura ele devia ter. E então o vassalo disse para Yoriichi tentar atacá-lo e em um piscar de olhos, Yoriichi o golpeou não uma, mas 4 vezes, deixando-o inconsciente, coisa que Michikatsu nunca tinha conseguido fazer. Na verdade, nunca tinha sequer acertado um único golpe, não importa o quanto ele tentasse. Depois daquele dia, Yoriichi nunca mais disse que queria se tornar um samurai, porque ele não conseguia aguentar a sensação de bater em outra pessoa. Isso fazia ele se sentir horrível. Em vez disso, ele queria conversar com o irmão sobre empenar pipa ou jogar Sugoroku, enquanto Michikatsu queria saber o segredo para a força de Yoriichi. Queria dominar as habilidades com a espada. Mas infelizmente, para Michikatsu não demorou muito para que as posições dos irmãos se invertessem. O vassalo com quem Yoriichi tinha lutado contou tudo para o pai deles. Uma criança de 7 anos o acertou no pescoço, no peito, no estômago e no tornozelo. Ele não tinha quebrado nenhum osso, mas em compensação ganhou hematomas do tamanho de punhos. Agora o novo sucessor do clã Tsugikuni era Yoriichi.
e seu irmão Michikatsu começou a dormir no quarto pequeno e a receber kimonos, educação e comida inferiores, além de agora ser ele que iria para o templo assim que completasse 10 anos de idade, tornando impossível o sonho dele de ser o maior samurai do Japão. Só que tudo mudou quando Yoriichi apareceu no quarto de Michikatsu às 3 horas da manhã para avisar que a mãe deles tinha falecido por conta de sua doença, uma morte súbita nas palavras de Yoriichi. Ele também avisou ao irmão que estava de partida, que planejava ir ao templo naquela noite, então queria se despedir e agradecer pela flauta, afirmando que ele sempre o manteria em mente e guardou com carinho o presente que Michikatsu havia feito para ele anteriormente. Mais tarde, foi revelado para Michikatsu, atrás do diário da mãe dele, que Yoriichi sabia sobre a doença dela. Aparentemente, a marca de nascença, que o pai deles considerava ser azarada no início, concedeu a Yoriichi destreza física e a incrível capacidade de ver os corpos dos seres vivos em transparência. Era por causa disso que ele sabia como o lado esquerdo de sua mãe estava enfraquecido e por isso as frequentes tentativas de Yoriichi de apoiá-la e ajudá-la a se movimentar, e também dele já saber que seus dias finais estavam chegando. Foi revelado para Michikatsu através do diário também que Yoriichi sabia que o pai deles tinha mudado de ideia e que ele mandaria Michikatsu para o templo e faria Yoriichi de herdeiro. E por conta disso, o irmão decidiu fugir para poupar Michikatsu e permitir que ele realizasse o próprio sonho de se tornar um samurai. E apenas do ato gentil de Yoriichi, Michikatsu desenvolveu um intenso ódio e inveja do irmão, por ele conseguir superá-lo e ainda por cima sempre mostrava gratidão, mesmo não ganhando quase nada em troca. Depois que Yoriichi fugiu, o pai dele mandou uma mensagem para o templo. Afinal de contas, ele queria trazer o filho de volta para que ele assumisse o clã no futuro, mas ele não estava lá. Tinha desaparecido sem deixar rastros. No dia que Yoriichi fugiu de casa, a única coisa que ele queria era correr o quanto ele pudesse embaixo daquele lindo e infinito céu. E mesmo correndo por um dia e uma noite inteira, seus pés nunca ficaram cansados e quiseram parar. Quando ele deu por si, já tinha chegado em um lugar cheio de campos e arrozais nas montanhas. E foi lá que ele conheceu uma garota mais ou menos da sua idade que estava segurando um cesto. E ali ela ficou parada por tanto tempo que fez Yoriichi perguntar para ela o que ela estava fazendo. Abre aspas. Toda minha família morreu de uma praga. Eu estou sozinha porque perdi todo mundo. Então eu queria levar alguns girinos para os arrozais lá em casa, mas me sinto mal por separar eles da família, disse a menina, colocando todos os girinos do cesto de volta no arrozal enquanto o sol começou a se pôr. Tocado com a história, Yoriichi perguntou, então que tal eu ir para casa com você? E foi assim que ele e Uta, como era o nome da garota, começaram a morar juntos. Uta era uma moça que falava sem parar, e foi graças a ela que Yoriichi descobriu que as pessoas viam de forma diferente da forma que ele via. Enquanto Yoriichi tinha nascido com a habilidade de ver por dentro dos corpos, Uta explicou que nunca tinha ouvido falar de alguém que era capaz de ver através do corpo de criaturas vivas. E naquele momento, Yoriichi havia entendido o motivo dele se sentir meio afastado das outras pessoas. 10 anos depois, Uta e Yoriichi se casaram, e quando Uta estava no último mês de gravidez, Yoriichi saiu de casa para buscar uma parteira, prometendo à sua esposa que voltaria antes do pôr do sol. Mas no caminho, Yoriichi acabou encontrando um senhor que estava com pressa para atravessar 3 montanhas, porque seu filho estava à beira da morte por conta de um ferimento de batalha. Além do mais, Yoriichi percebeu que o coração do senhor não estava tão bem. Então ele decidiu acompanhar o senhor até onde estava seu filho e foi buscar a parteira no dia seguinte. Quando ele chegou em casa, o mais rápido que pôde, o sol já havia se posto e Uta tinha sido morta, junto com seu filho ainda no ventre. Yoriichi passou cerca de 10 dias em um estado de entorpecimento, abraçando os corpos de sua esposa e do seu filho, até que um espadachim que perseguia o demônio que matou sua família o encontrou e disse que eles mereciam descansar, que mereciam um enterro decente em respeito às almas deles. Abre aspas. O meu sonho era viver uma vida tranquila, com a minha família. Uma casa pequena já estava bom. Eu queria dormir ao lado deles. Uma distância onde eu poderia ver o rosto das pessoas que eu amava. Uma distância onde eu poderia facilmente pegar as suas mãos. Isso teria sido suficiente para mim.
Mas nem isso se tornou realidade, porque demônios existiam nesse mundo. E assim, Yoritiy pegou novamente em sua lâmina, se tornando um caçador de demônios. Ajudado por sua marca e um talento inato para esgrima, Yoritiy desenvolveu a respiração do sol e tentou ensinar aos outros caçadores como ela funcionava. No entanto, ninguém conseguia corresponder exatamente à sua forma. Não se dando por satisfeito, Yoritiy então modificou as técnicas de respiração para se adaptar aos pontos fortes de cada usuário, permitindo com que eles ganhassem um aumento de poderes e habilidades semelhantes ao seu. E desse jeito surgiram as primeiras variações da respiração do sol: água, vento, chama, pedra e trovão. Os espadachins, chamados de pilares, que já eram excelentes quando usavam as respirações junto com as suas espadas, se tornavam incríveis. Os caçadores, a partir desse momento, começaram a derrotar os demônios como nunca tinham derrotado antes. Até que um dia, perseguindo um demônio, Yoritiy acaba se encontrando de forma inesperada com seu irmão novamente. Um acampamento inteiro de samurais havia sido abatido pelo demônio, deixando apenas um único sobrevivente. Yoritiy havia salvo Michikatsu. Suas habilidades com a espada tinham sido aprimoradas ao ponto de que as habilidades de quando ele era criança não eram nada comparados àquilo. Ele havia derrotado algo não humano com extrema facilidade. E mesmo tendo matado a criatura, Yoritiy pediu desculpas ao irmão por ter chegado tarde e pela morte de seus companheiros. Vendo como Yoritiy tinha se tornado forte, Michikatsu abandonou tudo e seguiu o caminho dos caçadores de demônios junto de seu irmão. O próprio Michikatsu também tentou aprender a respiração do sol, mas acabou falhando e por conta disso criou seu próprio estilo que ele chamou de respiração lunar. E logo depois, Yoritiy finalmente encontrou Muzan, que naquela noite estava acompanhado de Tamayo, que naquela época era controlada por ele. E no momento que Yoritiy o encontrou, percebeu imediatamente uma coisa. Ele tinha nascido naquele mundo para derrotar aquele homem, Muzan Kibutsuji, o primeiro de sua raça, o progenitor de todos os demônios, o inimigo mortal dos caçadores. Ao conhecê-lo, Yoritiy logo percebeu as intenções violentas e desenfreadas, que lembrava muito o magma de um vulcão em erupção, borbulhando e fervendo, pronto para engolir tudo o que tocasse. Abre aspas. Eu não estou mais interessado em espadachins que usam as respirações, afirmou Muzan, que logo em seguida atacou Yoritiy com seus braços. Yoritiy percebeu de cara que os movimentos de Muzan eram assustadoramente rápidos e possuíam um alcance enorme também. E enquanto ele desviava dos ataques, ele podia sentir pela primeira vez que um único arranhão seria capaz de matá-lo. Vendo pelo mundo transparente, Yoritiy percebeu que Muzan tinha 7 corações e 5 cérebros que mudam de posição dentro de seu corpo. E naquele momento, ele aperfeiçoou sua técnica, fundiu todas as formas em um único golpe, cortando e dominando Muzan completamente. O demônio ficou confuso. Sua regeneração não estava funcionando. Ele segurava sua cabeça, agora decepada, com as mãos para que ela não caísse, mas ainda assim, ela não se reconectava. E nessa hora, em vez de dar o golpe final, Yoritiy cedeu a uma vontade que ele tinha. Uma pergunta que ele queria muito fazer a Muzan. O que acha que a vida é? Mas ele não respondeu. Em vez disso, só ficou olhando para Yoritiy com o rosto vermelho de raiva. Nessa hora, Yoritiy olhou para a mulher demônio que estava junto de Muzan e pôde notar um estranho brilho de esperança em seus olhos, como se ela desejasse a morte de Muzan. Yoritiy decidiu mover-se para matar Muzan de uma vez por todas, mas quando deu um passo na direção dele, conseguiu ouvir o som dos dentes rangendo e logo depois o corpo dele explodiu em 1.800 pedaços. Yoritiy conseguiu cortar um pouco mais de 1.500 pedaços, porém os pedaços que sobraram eram muito pequenos, e ele suspeitava que haviam escapado pedaços o suficiente para Muzan se regenerar. Yoritiy ficou lá, parado, ouvindo Tamayo em prantos, desesperada, porque percebeu que Muzan havia aprendido como evitar a morte por decapitação, amaldiçoando ele. Eu queria que você tivesse morrido, seu nojento, Kibutsuji Muzan! Ao proferir o nome de seu mestre, Tamayo ficou desnorteada.
A maldição que assolava qualquer demônio que pronunciasse o nome de Muzan não estava funcionando, muito provavelmente por ele estar enfraquecido. Yoruichi tentou acalmar a mulher que estava claramente em pânico e confusa, e assim que conseguiu, ela começou a lhe contar tudo sobre Muzan, desde que ele era o criador dos demônios até o fato de que ele provavelmente nunca mais voltaria a aparecer até que Yoruichi estivesse morto. Como agradecimento pela ajuda, Yoruichi libertou a mulher e pediu que ela o ajudasse a derrotar Muzan, coisa que ela concordou. Depois desse acontecimento, os companheiros de Yoruichi foram correndo até ele contar que seu irmão os havia traído, que ele tinha se tornado um demônio e matado Oyakata. Diante daquela situação, ele decidiu assumir as responsabilidades pela traição de Michikatsu por não ter conseguido matar Muzan e também por ter deixado Tamayo escapar. E como consequência, foi exilado dos caçadores de demônios. Alguns caçadores queriam que Yoruichi cometesse suicídio, mas o recém-nomeado Oyakata, que tinha se tornado líder aos 6 anos, ordenou que ele fosse poupado. Após ser banido, com muitas coisas na cabeça, Yoruichi decidiu que era hora de procurar alguém para conversar. Então foi fazer uma visita aos seus amigos Sumiyoshi, Kamado e Suiyako. Lá, ele acabou contando toda a sua história para o amigo, desde o início até o banimento dos caçadores de demônios, e quanto mais ele contava, mais desanimado ele ficava. Até que Sumire, a filha de Sumiyoshi, pede um abraço de Yoruichi. E a pedido, ele a levanta do chão, a erguendo bem alto, fazendo-a rir e gritar de alegria, o que acaba mexendo com Yoruichi, o fazendo chorar e em seguida abraçando-a. Enquanto Yoruichi estava com a família Kamado, ele acabou sendo convidado por Suiyako, esposa de seu amigo, a realizar as formas da respiração do sol, coisa que ele fez gentilmente, executando todos os movimentos com tanta graça que mais pareciam uma dança. Enquanto isso, Sumiyoshi Kamado assistia à demonstração com extrema atenção e guardava cada passo em suas memórias. E em sua última visita, por mais que sempre fosse bem-vindo, Yoruichi deu a Sumiyoshi seus brincos de Hanafuda que sua mãe havia feito para ele quando ele ainda era criança. Emocionado com a atitude, quando Sumiyoshi percebeu que o amigo estava se afastando, gritou para ele parar de dizer que era um homem sem valor, porque ele tinha os salvado no passado e para recompensar iria preservar as formas da respiração do sol através de seus descendentes. Ao ouvir isso, Yoruichi se vira e sorri brilhantemente, agradecendo a família Kamado e acenando para eles. Apesar de ter sido banido dos caçadores, Yoruichi continuaria caçando demônios de forma independente. E embora, aparentemente, a vida de um caçador que tinha a marca de caçador de demônios despertada fosse limitada apenas a 25 anos, Yoruichi viveu até os seus 80 anos. Agora cego, e em seu último dia de vida, ele enfrentou o tenente mais forte de Muzan, a Lua Superior número 1, Kokushibo, que antes era conhecido como Michikatsu, o seu irmão. Destruído pelo que seu irmão havia se tornado, Yoruichi chorou, e apesar do amor que sentia pelo irmão, ele sabia que teria que matá-lo. Então se preparou para atacar, e em um movimento, sem que Kokushibo sequer pudesse sacar sua espada, Yoruichi cortou a garganta do irmão. Extremamente irritado por ter sido superado mais uma vez, Kokushibo esperou pelo próximo ataque, mas esse nunca veio. Yoruichi morreu em pé e invicto para sempre. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo contando a história do maior espadachim que já existiu em Demon Slayer. Lembrando, se você gostou desse vídeo, aproveita para se inscrever, dá uma chance, se inscreve no canal e ativa também o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. E agora vai estar aparecendo na tela a playlist de Demon Slayer aqui no canal, contando a história de outros personagens e outros vídeos do universo de Demon Slayer. Pode conferir que tá bem legal também, beleza? Até a próxima, tchau!